A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a alegria do Espírito seja com todos os que creem e esperam em Cristo Jesus. Por que nós precisamos de Jesus para sermos felizes, para termos vida, para vivermos bem e entrarmos no reino de Deus? Sem Jesus é impossível nós mudarmos a nossa própria natureza. Na verdade, o pecado encheu a mente humana. Não mudou somente o corpo em carne e sangue, mas mudou também a alma. O espírito morreu e o homem desenvolveu a sua mente, pois o fruto que o homem comeu quando pecou é o fruto da ciência do bem e do mal, é o entendimento que ele não deveria ter tido, é o conhecimento que ele não deveria ter tido. E o que isto gerou? Gerou uma natureza contra Deus. Ele encheu-se de algo que é contra Deus, de pensamentos que se tornaram em atitudes contra a natureza de Deus. E até agora, o homem ainda continua desprezando a Deus nos seus pensamentos de orgulho e em seu coração insensato. No livro de Romanos, nós temos primeiramente a natureza humana caída, do que o homem ficou cheio após ele pecar. Não pense que Gênesis é lá no princípio. Gênesis é agora também. Ele é no princípio, mas também é agora. Se nós continuarmos com medo da ciência do bem e do mal, isto é, crendo em nós mesmos e alimentando-nos com os nossos próprios pensamentos, nós prosseguiremos num beco sem saída, num caminho que não nos leva a lugar algum. Isto gera infelicidade, insatisfação e ira. Mas vejamos o que está em Romanos, no capítulo 1, no versículo 28. Diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, soberbos, aborrecidos de Deus, insolentes, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Nisto, todos ficaram conformados com a sua situação. A maioria das pessoas estão conformadas em serem maledicentes, em serem caluniadoras, em serem cheias de contenda, amam estar brigando, estar um contra o outro. É isso que está na mente humana. A malignidade, difamação, difamar uns aos outros. É disso que o homem ficou cheio. E como nós vamos nos salvar e deixarmos de ser assim? E como vamos mudar a nossa natureza se nós somos cheios de todas estas coisas, de soberba, que é orgulho, de insolência, que falar as coisas que nós não vimos e nem sabemos? Precisamos compreender que sem Jesus não há salvação. O nome de Jesus Cristo, o nome de Jesus é Salvador, e o nome Cristo significa ungido. O Salvador ungido, isto é, aquele que tem o Espírito e que nos dá o Espírito e nos muda numa nova criatura. Esta é a razão de que em Romanos 12 revela a mudança e a maneira de nós mudarmos e nós sermos uma nova criatura e deixarmos de
sermos cheios de todas estas coisas que estão aqui. Cheios de contenda, cheios de maldade, cheios de difamação, de calúnia, de presunção, de inventar males. Há pessoas que ficam numa situação tão difícil que a mente deles inventam males, inventam situações terríveis e horríveis e não conseguem mais sair delas. Aqueles que caem em depressão é porque estão subvertidos em sua mente errada, em seus pensamentos negativos, estão obedecendo a si mesmo, ao invés de obedecer a Deus. Quando nós entramos nesse círculo vicioso de obediência a si mesmo, nós vivemos uma vida horrível e terrível, independentemente de condição financeira, independentemente de condição social, de ter uma boa formação, de ser estudado, de ser diplomado. Isto não tem nada a ver. A alma continua a mesma, os pensamentos continuam os mesmos, cheios de ira, cheios de todo tipo de dificuldade, sem afeição e sem misericórdia. É como nós vamos nos salvar e deixarmos de ser esse tipo de pessoa? Somente por meio de Jesus Cristo. É assim que está em Romanos 12. Em Romanos 12 está escrito assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, ou com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que nós precisamos de uma transformação pela renovação da nossa mente. A mente precisa ser renovada porque o pensamento é que produz todas as coisas malignas na nossa vida. Todos os ambientes desfavoráveis, todas as situações de uns contra os outros, de contendas, de ofensa, de falta de perdão, falta de afeição, falta de amor. Então nós precisamos de renovar a nossa mente. Mas antes de tudo, eu tenho que apresentar a Deus o meu corpo em sacrifício vivo. Eu tenho que sacrificar a minha maneira de falar, sacrificar as coisas que eu olho, sacrificar as coisas que eu ouço. O que é aquele que gosta de maledicência? É aquele que gosta de ouvir as coisas malignas dos outros e transmitir para os outros. Eu preciso sacrificar o meu corpo. Pois através do meu corpo é que eu transmito as coisas. A alma, através do corpo, é que tem o relacionamento com o mundo exterior. Quando eu tomo a cruz e nego a mim mesmo, eu me sacrifico. E quando eu me sacrifico, eu não uso mais o meu corpo de maneira errada. Esse é o culto. Alguns pensam religiosamente que vão prestar o culto a Deus na hora que começa a reunião da igreja e na hora que termina. Leia a Escritura e veja, capítulo 12 de Romanos, versículo 1 e 2. Nós temos que apresentar a Deus nosso corpo em sacrifício vivo. O corpo não morre nesse sacrifício. O que morre é o pecado. É santo e agradável a Deus. É isso que agrada a Deus. O que agrada a Deus? Você sacrificar o seu corpo. Não use mais o seu corpo para fazer a sua própria vontade, para falar a sua própria palavra, para andar nos seus próprios caminhos. Negue a si mesmo. Sacrifique e em seguida, não os conformeis com este século. As pessoas são conformadas. Todos roubam, então também roubam. Todos falam mal uns dos outros, então também falam. Isto é ser conformado com este mundo. As pessoas são desonestas, então por que eu vou ser honesto no meio das pessoas desonestas? As pessoas falam mentira, por que eu vou ser mentiroso no meio dos mentirosos? Isto é um pensamento enganoso e terrível que desagrada a Deus. Não adianta ser religioso e continuar na velha natureza, continuar na carne, continuar no mundo e fazendo as mesmas coisas que os pecadores fazem. Nós somos chamados para sermos conformados a Cristo, transformados
pela renovação da nossa mente. Isto é maravilhoso e glorioso. Isto é um longo aprendizado. Jesus nos salvou. As pessoas nem sabem que estão perdidas. Nem sabem o que isto significa. Nem sabem que estão mortas. Nem sabem o que é a morte. Alguém sabe o que é a morte? E pensam que a morte é somente a morte do corpo, quando o corpo para de funcionar. A morte significa estar em pecado, estar na incredulidade, estar na idolatria, estar na mentira, estar no engano. Isto é morte espiritual. É muito pior do que o corpo morrer. A morte espiritual é terrível. Jesus veio para que nós tenhamos vida, para nos tirar desta vida morta do pecado, esta vida de aborrecimento, de tristeza e de desengano. Portanto, o versículo 2 do capítulo 12 diz: não vos conformeis com este século, não vos conformeis com esta maneira de ser das pessoas naturais, das pessoas do mundo. Nós temos que ser conformados a Cristo. Renove, mas transformai-se pela renovação da vossa mente. É preciso de haver uma mudança na maneira de pensar. Se nós não mudarmos a nossa maneira de pensar, nós vamos continuar como uma pessoa no velho homem. É aí que está a infelicidade, a insatisfação, o aborrecimento. Muitos estão sorrindo, mas por dentro não estão bem. Não se sentem bem, não é feliz. A verdadeira alegria é renovar nossa mente e fazer a vontade de Deus. E aqui diz que quando eu renovo a minha mente, eu experimento a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitos nos pensamentos enganosos pensam que a vontade de Deus é tirar-nos as coisas boas. Não, a vontade de Deus é nos tirar de coisas malignas. É santificar-nos. O que é santificar? Separar de coisas malignas. E as coisas malignas são os pensamentos humanos, os pensamentos da carne, que produzem todos aqueles defeitos, aquelas deficiências que nós lemos. Portanto, vamos transformar e sermos transformados pela renovação da nossa mente. Nós vamos ser uma nova criatura e nós vamos experimentar a vontade de Deus. Quer algo que seja bom, perfeito e agradável? Não adianta riquezas, não adianta títulos diante dos homens, não adianta fama, nada adianta. Agradar os homens, não adianta nada. O que adianta é fazermos a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas para mim experimentar, porque todos perguntam, mas qual a vontade de Deus? Você precisa de experimentar a vontade de Deus para saber o que é. E ela é boa, perfeita e agradável. Porque ela nos livra por meio de Jesus Cristo, da morte de Jesus. Esse velho homem morre. Então esse tipo de pessoa que gosta de contenda, que gosta de inimizade, que gosta de mentira, que gosta de engano, que gosta da desonestidade, vai morrer em Cristo. E você será uma nova criatura. E será santo. E será puro. E saberá o que é o reino de Deus. Aonde a vontade de Deus é feita, está o reino. Está o domínio. O Espírito Santo está dominando onde a vontade de Deus é feita. Por isso Jesus ensinou: venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Se a vontade de Deus for feita, a vontade de Deus é nos santificar, por meio de Jesus Cristo. Santificar é separar-nos do pecado, das coisas do maligno, dos pensamentos errados, e trazer-nos para a ressurreição de Cristo, que é a transformação da nossa mente, é sermos renovados. Nós não paramos de pensar, mas pensamos de uma maneira diferente. Ganhamos a mente de Cristo. É o que está escrito em Coríntios. Nós temos a mente de Cristo. Portanto, fiquem na paz do Senhor e meditem nisto. Não precisamos ser infelizes.
Não precisamos ficar para baixo, desanimados, enfraquecidos, sem fé. Deus dá fé. O que está escrito em Tiago? Se não tem fé, peça a Deus. Deus aumenta a sua fé. Creia, tenha coragem, renove a sua mente, pense como Jesus. E então experimentará a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Fiquem todos na paz do Senhor e que todos estejam experimentando ou experimentem a vontade de Deus. Ofereça seu corpo em sacrifício, não fale a sua palavra, não ande pelos próprios caminhos. Renove a sua mente e então você será uma nova criatura e será uma pessoa feliz. A paz do Senhor a todos. Amém.